Cham Talks, um podcast para ouvir ciência. Olá, o meu nome é Inês Torres e estou aqui no CHAM, Centro de Humanidades, para conversar com o Gonçalo Lopes sobre arqueologia náutica. O Gonçalo é investigador integrado do CHAM, o Centro de Humanidades da Universidade Nova de Lisboa e da Universidade dos Açores, técnico superior da Direção-Geral do Património Cultural e também especialista em arqueologia náutica ou subaquática e em construção naval da época moderna, ou seja, dos séculos XV a XVIII. Bem-vindo, Gonçalo, e obrigada por aceitares o nosso convite. Bom, Gonçalo, eu vou começar por te perguntar, porque tu és arqueólogo, mas és um tipo de arqueólogo especial, um arqueólogo náutico ou subaquático. Não te importas de nos explicar um bocadinho sobre o que é a arqueologia náutica e de que forma é que esta difere da arqueologia dita normal, entre aspas? Olá, boa tarde, Inês, e a quem nos ouve também. Em primeiro lugar, queria agradecer o convite para estar aqui a participar nesta iniciativa, que acho muito, muito interessante e importante também para ter uma abordagem diferente, um bocadinho diferente à ciência que se pratica aqui. Relativamente à pergunta, os termos da arqueologia naval, náutica, aquática, estão muito envoltos em várias polémicas, mas eu vou tentar explicar da forma mais simples possível. Em primeiro lugar, a arqueologia subaquática, talvez a que as pessoas mais se interessam, porque é mais sexy, digamos assim. A arqueologia subaquática, no fundo, não é uma sub-área da arqueologia, é um conjunto de técnicas que nos permite trabalhar debaixo d'água, ou seja, é possível fazer arqueologia romana debaixo d'água, arqueologia medieval, moderna, por aí fora. Portanto, não é propriamente um sub-ramo, é um conjunto de técnicas, lá está, que nos permite trabalhar debaixo d'água. Relativamente à arqueologia naval e náutica, o primeiro termo utilizado, historicamente, foi meados finais do século XIX e está muito relacionado com o mundo francófono. Daí que exista, digamos que a forja desse primeiro conceito esteja muito relacionada com o mundo francês que ainda hoje o utiliza. Por seu turno, a arqueologia náutica, nautical archaeology, vem do mundo anglo-saxónico, obviamente que hoje em dia, como quase tudo, é o mais utilizado, mas também tem mais um pormenor interessante, é que ainda hoje, se por um lado a arqueologia utiliza mais o termo arqueologia náutica, os historiadores, a história utiliza muito mais o termo arqueologia naval. Não é que, na realidade, não quer dizer que sejam exatamente a mesma coisa, não são. A arqueologia naval prende-se muito mais com questões da tratadística, da forma como eram construídos, porque é que se construía daquela maneira. A arqueologia náutica é, de certo modo, um pouco mais analítica, procura perceber os processos construtivos, os princípios que estão por trás das embarcações, como é que eram construídas, para que é que serviam, que materiais eram utilizados, até questões mais gerais como a própria navegação, porque é que navegavam, para onde, enfim, todo um conjunto de idiosincrasias que é difícil às vezes, muitas vezes os termos são utilizados incorretamente, não é que existe maldade nem nada disso, é porque há algum desconhecimento e é difícil de facto adaptarmos a todas estas questões. Claro, quer dizer, eu sou arqueóloga e não tinha noção da existência desses três termos, pelo menos em português, não é? E inicialmente até tinha dito arqueologia naval, mas de facto depois disseste, não, é náutica ou subaquática. Mas ainda há um outro, ou seja, ainda há muito mais, mas ainda há um outro que agora tem começado a ser mais utilizado, se calhar numa tentativa, também do mundo anglo-saxónico, mas se calhar numa tentativa de procurar responder e estabelecer uma espécie de um standard, que é a arqueologia marítima, ou seja, é um termo muito mais abrangente, é digamos que um saco grande onde cabe muita coisa lá dentro, e é quase impossível tu dizeres arqueologia marítima e estares errado. Ok. Na realidade é um bocado isto. E se disseres então Maritime Archaeology em inglês, serve para tudo, literalmente. Mas pronto, respondendo também à outra parte da pergunta, em que é que difere? Difere em que, primeiro, o objeto de estudo primordial, digamos assim, que normalmente são embarcações, ou são vestígios subaquáticos, ou seja o que for, são diferentes da dita arqueologia normal, mas também porque, apesar das metodologias serem não exatamente iguais, mas são praticamente as mesmas, são sempre adaptáveis a um meio diferente. Porque trabalhar debaixo de água, como
como se calcula é diferente, pronto, não é o nosso meio, necessitamos, mais que não seja, necessitamos de um fato de mergulho, mas pronto, isto para dizer que, embora as metodologias sejam muito semelhantes, adaptadas, claro, tem sempre a outra questão que é o facto de tu, por exemplo, em terra, utilizares instrumentos, equipamentos como um colherinho, um pico, uma picareta, uma vassoura, uma pá, debaixo d'água utilizas em primeiro lugar um fato de mergulho, em segundo lugar, se estiveres a fazer uma escavação, vais utilizar uma sugadora, que é uma espécie de um aspirador gigante que te permite aspirar normalmente, pronto, sedimentos, normalmente areia. Para teres uma sugadora a trabalhar, precisas de uma motobomba. Para escrever debaixo d'água não pode ser um papel qualquer, tem que ser uma prancheta, normalmente é numa espécie de algum derivado, normalmente é sempre PVC ou qualquer coisa do género. E portanto todas estas diferenças fazem com que de facto seja uma disciplina diferente, mas na realidade o objetivo é sempre o mesmo, as metodologias são o que são, mas o objetivo é sempre fazer arqueologia tal como a arqueologia tradicional. Pois é, de facto, uma pessoa escrever debaixo d'água parece assim uma coisa quase impossível, não é? Pode fazer confusão, mas o lápis, por exemplo, é o que se utiliza, é o normal. É um lápis normal, que o carvão funciona muito bem debaixo d'água, não pode ser, obviamente o suporte não pode ser papel, embora haja determinado tipo de papel que permite escrever debaixo d'água, mas são papéis especiais, obviamente. O que se costuma utilizar é estas pranchetas, que ao fim e ao cabo é uma espécie de um quadro muito pequenino, normalmente também à volta de um A5, uma coisa do género, em que se procura tirar algumas notas, fazer alguns apontamentos das observações que estamos a fazer. Obviamente que recentemente, com todo o boom da tecnologia, existem uma série de outros instrumentos que são utilizados, como máquinas fotográficas, também são utilizadas na arqueologia tradicional. Nós simplesmente utilizamos uma máquina fotográfica dentro do que nós chamamos uma caixa estanque, que é uma caixa que é completamente estanque, lá está, como o nome indica, que faz com que a água não entre e que permite trabalhar com essa máquina debaixo d'água para fazer todo e qualquer registro como se faz na arqueologia normal. E depois utilizamos acessórios que nos ajudam nisso, escalas, toda uma série de instrumentos. Incrível. Ou seja, então, relativamente à terminologia, tu és um arqueólogo náutico, certo? Sim, ou seja, a minha área de especialização é a arqueologia náutica. Pronto. Agora, convém referir que lá está, é possível fazer arqueologia náutica em terra. Talvez possa parecer um contrassenso, mas vou tentar explicar. Por exemplo, um exemplo que eu sei que te vai-te dizer alguma coisa. Tu estás relacionada com a arqueologia no Egito, pronto. É possível fazer arqueologia náutica de um navio, de uma embarcação funerária. Tal como no mundo viking, isso é arqueologia náutica. Obviamente que será também arqueologia funerária, o que se queira chamar, mas do ponto de vista analítico é arqueologia náutica, porque se está a analisar aquele objeto, que por acaso depois constitui uma urna, seja o que for, mas do ponto de vista da análise, da construção da própria embarcação, estamos a fazer arqueologia náutica. A arqueologia náutica não é obrigatoriamente feita debaixo d'água. Para dar exemplos, aqui na zona de Lisboa e por todo o mundo, há muitos navios que são escavados em terra, obviamente que são navios, uma vez estiveram em água, mas hoje em dia estão em terra, e quando se está a escavar, está-se a fazer arqueologia náutica. E isto às vezes pode parecer um contrassenso, ou não sei, pode fazer alguma confusão, mas é a realidade. Pronto, ou em alguma praia, um navio que tenha sido abandonado, ou que tenha dado por processos pós-posicionais, não interessa agora estar a entrar muito por aí, acabou por ficar em terra, hoje em dia está em terra e está a ser intervencionada em terra, mas isso é arqueologia náutica. A minha área especificamente, de facto, é a arqueologia náutica porque eu procuro estudar, lá está, a forma como as embarcações foram construídas, que tipo de materiais foram utilizados, qual a sequência construtiva, ou seja, o que é que veio primeiro, o que é que veio depois, porque é que foi colocado assim, e todos esses pormenores, como é que eram as várias partes integrantes. Não quero estar aqui a começar a entrar por questões muito de nomenclatura, mas porque é que a quilha foi a primeira peça a ser colocada, depois pôs-se a caverna, depois pôs-se o braço, depois por aí fora. Qual foi a sequência, como é que esses objetos
digamos assim, essas partes constituintes de uma embarcação foram colocadas e como é que foram agarradas, por assim dizer, umas às outras, que elementos é que foram utilizados nessa fixação, se foram pregos em ferro, se foram cavilhas em madeira, se foram as duas coisas em simultâneo, e todos estes pormenores, que nós chamamos, o palavrão é assinaturas arquiteturais, permitem-nos depois de ser algumas considerações, conclusões, sobre não só a proveniência da embarcação, como eventualmente também, se for, dependendo do contexto, lá está, e da preservação, conseguir perceber alguma questão relacionada com cronologia, enfim, há toda uma série de problemas que se podem conseguir tentar resolver recorrendo a essas assinaturas arquiteturais. E dentro da arqueologia náutica, estás especificamente a trabalhar num período que é a época moderna, não é? Que é o período compreendido dos séculos XV e XVII. E a minha pergunta era, saindo um bocado mais das técnicas arqueológicas, indo mais para Lisboa nesse período, de que forma é que Lisboa evoluiu enquanto cidade portuária durante esses séculos? Bom, isso é uma questão muito pertinente e podia-se ficar aqui a falar um dia inteiro. Eu vou tentar, de forma sistemática, responder a isso. Ou seja, se numa primeira fase, grosso modo até o século XV, a cidade de Lisboa estava muito concentrada na zona do Castelo de São Jorge, mais especificamente na questão do recinto amuralhado do Castelo de São Jorge, com a chegada ao trono de Dom Manuel, em 1498, o que é que acontece? Em 1494, peço desculpa, o que é que acontece? Ele tenta recorrer a uma série de reformulações urbanísticas da cidade. Para isso, faz com que o que é que isso significou? Significou que existiu uma tentativa de descer a colina do Castelo em direção ao rio, na tentativa de criar o Paço da Ribeira, no atual Terreiro do Paço, o que fez com que a esfera política e administrativa estivesse num sítio completamente diferente, mas teve outras consequências. Uma delas foi o facto de a questão da coroa estar muito próxima do rio fez com que as casas senhoriais começassem também a querer ocupar essas zonas. Daí que a existência de vários palacetes que existem nessa zona, talvez mais conhecida a Casa dos Bicos. Portanto, é nesse sentido que no início do século XVI, a primeira década, as primeiras 2 décadas, faz com que exista essa apropriação do espaço. Claro que antes desta reformulação teve que haver, obviamente, uma fase prévia de pensamento e o primeiro passo foi a construção de aterros para se conquistar terreno ao Rio Tejo. Depois sim, instauraram-se esses edifícios. Isto no século XVI, por assim dizer. Depois, ao longo dos séculos XVII e XVIII, o que é que acontece? Acontece que a cidade vai evoluir, mas não no sentido norte-sul, porque já não dá para mais, não é? Já se chegou ao limite, mas no sentido este-oeste. Daí que, por exemplo, já no século XVIII, a cidade seja muito mais extensa do que larga. E a grosso modo, desde a zona de Belém, da atual Belém, até Chabregas, grosso modo. E todo este crescimento foi justificado pela própria necessidade que a coroa teve de abastecer o seu império, que era um império eminentemente marítimo, não só na ocupação internacional, digamos assim, dos espaços, mas também que materializava na própria metrópole que abastecia esse mesmo império. E isso fez com que toda a zona ribeirinha começasse a ser pautada aos poucos, paulatinamente, com uma série de equipamentos, desde, lá está, as casas senhoriais, mas depois equipamentos públicos, como armazéns, como estaleiros de construção naval, às vezes estaleiros até não clandestinos, mas que não eram propriamente da coroa, mas que abasteciam depois de forma indireta a coroa. Portanto, houve toda uma série de equipamentos que se começaram a construir nessa zona. E foi nesse sentido que hoje em dia, é nesse sentido, aliás, que hoje em dia essas evidências, obviamente conhecem-se das questões das fontes históricas, mas a arqueologia também tem permitido, muitas vezes, atestar o que as fontes históricas já dizem, mas outras vezes dar uma ideia, não vou dizer totalmente oposta, porque é raro acontecer aqui neste caso específico, mas dar uma outra abordagem e talvez até
uma imagem diferente daquilo que se achava que tinha sido a apropriação de um determinado espaço, ou se calhar não foi imediatamente como se achava, porque depois a arqueologia, longe vai o tempo em que a arqueologia era uma ciência auxiliar da história. Lamento para quem não, para quem não concorda, mas é assim. A arqueologia é uma ciência independente, procura fazer história com metodologias próprias, e que contribui muitas vezes para atestar ou não aquilo que as fontes escritas têm vindo foram dizendo. E essas evidências, na questão fluvial, neste caso da cidade de Lisboa, são muito interessantes porque, hum, por exemplo, a questão da Ribeira das Naus, que é uma questão que muita gente conhece, a Ribeira das Naus mais não é do que mais um desses equipamentos que foi necessário construir com vista à obtenção de um determinado objetivo, neste caso um objetivo colossal, que era a conquista de mais territórios e de descobrir mais terras, e daí esta tentativa de apropriação da zona ribeirinha de Lisboa como um todo, em que há uma espécie de um espraiamento, não sei se esta palavra existe, espraiamento da cidade a partir mais ou menos da zona do Terreiro do Paço, tanto para leste como para oeste. Depois, há uma questão muito interessante que se prende com isto, que é as evidências materiais que a arqueologia encontra. Ou seja, obviamente que isto significa o surgimento de questões materiais, neste caso cultura material, cerâmica, vidros, madeiras, provenientes de determinados pontos do globo, que normalmente nós consideramos evidências diretas, sei lá, um naufrágio é uma evidência direta dessa navegação, mas depois constituem de forma interessante também evidências indiretas. O caso de, por exemplo, aparecer uma porcelana chinesa num sítio tão interior como Carnide, por exemplo, faz com que seja uma evidência indireta, muito provavelmente, da navegação que foi necessária à chegada desse objeto à cidade de Lisboa e ao consecutivo uso e reutilização que teve. Portanto, temos evidências diretas e evidências indiretas também na arqueologia. Claro. Enquanto pessoa do Porto, pergunto-me de que forma é que o Porto também terá evoluído. Mas eu não te vou fazer essa pergunta, porque eu sei que tu és especialista em Lisboa. Pois, exato. A minha área é mais Lisboa, e não me queria ter muito pelo Porto, até porque depois podia estar a entrar por caminhos que não domino bem. Mas sei que o Porto desempenhou um papel fundamental, se calhar não nessa altura, mas numa fase um bocadinho prévia de preparação para uma série de viagens e de outro tipo de comércio que era feito, mas não queria entrar muito por aí. Claro, não eu fico só fascinada, não é, de pensarmos de que forma é que o mar e as embarcações e, enfim, as explorações marítimas portuguesas acabaram por influenciar tanto as cidades como elas hoje são, não é? Sim, nós muitas vezes em arqueologia quer dizer, estamos tão embrenhados no próprio trabalho do cotidiano que não, só às vezes quando paramos para pensar um pouco é que vemos outras coisas, pronto. E de facto é engraçado que no nosso trabalho aqui especificamente na cidade de Lisboa, mas obviamente que isso acontece em qualquer ponto, há uma série de evidências que provam a magnitude das navegações, provam a dificuldade que era este tipo de viagens, o que significava, até o próprio conceito de naufrágio ou de abandono, a questão também do interface entre o elemento água e o elemento terra. Todas essas questões são questões que se calhar nós no cotidiano não pensamos muito, mas se formos pensar e analisar, tem uma grande visibilidade daquilo que foram as cidades, do processo que significou a sua própria evolução. E também podemos pensar numa outra questão também macro, que é a evolução da cidade, de que ponto de vista é que isso se materializa na paisagem como um todo, mas também ainda hoje em dia na própria paisagem que nós vemos. Muitas vezes há uma série de pormenores que estão já meio escondidos no tecido urbano atual, mas que denotam uma série de questões muito interessantes. Sem dúvida. E agora saindo um bocadinho das cidades e falando mais nas embarcações,
Eu penso, assim, eu não sei nada sobre o assunto e imagino que a maior parte das pessoas que nos ouvem também não saberão muito sobre tipos de embarcações que terão existido durante a época moderna. Portanto, que tipos de navios é que temos? Quais eram as diferenças entre eles? Será que nos podes dizer assim, de forma resumida, não é? Posso, mas mais uma vez é um assunto complexo. Isto porquê? Porque a questão do tipo de embarcações prende-se sempre, em primeiro lugar, com uma questão local e regional. Para dar um exemplo, uma mesma embarcação tem um nome diferente em Lisboa que tem no Porto e que tem em Faro, por exemplo. Obviamente que isto estou a falar designadamente de embarcações de pequeno porte, as designadas embarcações tradicionais. É muito comum um bote, que no norte se chama bote, e no sul tem outro nome, é muito comum e é a mesma embarcação. Portanto, só por aí já é complexo. Mas, tentando focar-me na tua pergunta, havia uma série de embarcações que cruzavam, que navegavam o Tejo entre os séculos, grosso modo, XVI e XVIII. Por um lado, embarcações de grande porte, as designadas embarcações oceânicas, portanto, que pretendiam fazer viagens muito longas, que estavam meses e meses e meses no mar. Por um outro lado, as embarcações ditas de pequeno porte, as miúdas, por assim dizer, que pretendiam fazer não só o transbordo das oceânicas para a terra, mas também entre ambas as margens do Tejo, neste caso específico de Lisboa, e pelo Tejo acima. Neste sentido, obviamente que há uma panóplia, não vou dizer infindável, não é infindável, mas é muito grande, porque nós temos, de grande porte, por exemplo, temos naus, temos galeões, temos urcas, temos pataches, temos galés, as famosas caravelas, fragatas, chalupas, escunas, e por outro lado, as embarcações mais pequenas que faziam, lá está o tal transbordo e tinham uma navegação fluvial, temos desde ainda hoje os cacilheiros, os batéis de água acima, as bateiras, as faluas, os botes, as lanchas, as muletas, enfim, há toda uma série de tipos de embarcações e que muitas vezes a grande diferença entre elas, entre os grupos é fácil, tem a ver propriamente com o objetivo da navegação e com a própria dimensão. Entre elas, depois às vezes, por exemplo, as embarcações de grande porte, muitas das vezes a diferença entre um bergantim ou uma escuna tem a ver com o tipo de velas que tinha, ou seja, a embarcação em si é praticamente igual e o que muda é o tipo de vela, é aquilo que nós chamamos como é que armavam as velas. Se era com pano redondo, se era com pano latino, se era com pano latino num determinado mastro tinha um nome, se era com pano redondo tinha outro nome, portanto, todos estes pormenores constituem pequenas pistas para fazer a distinção entre este tipo de embarcações. Claro que do ponto de vista arqueológico é muito difícil nós chegarmos nestas conclusões, porquê? Porque muito raramente nós temos, neste caso específico deste exemplo que eu acabei de dar, muito raramente temos evidências do velame, portanto, das velas das embarcações, porque são materiais perecíveis, que se degradam com muita facilidade, portanto é difícil. Mas isto para explicar que há toda uma série de tipos de embarcação com objetivos diferentes e que de forma bastante engraçada, a meu ver, porque estudo isto, pronto, se calhar não é tão engraçado para, para uma série de pessoas, mas todos estes pormenores são pequenas pistas, lá está, é um jogo um bocadinho de detetive, em que nós conseguimos juntar uma pista, depois mais outra, e à frente mais outra, e isto permite perceber, lá está, o processo de construção, o princípio que esteve subjacente à construção da própria embarcação, porque é que determinado tipo de fixação foi feita daquela maneira, e todos esses pormenores, lá está, como disse anteriormente, permitem-nos chegar a cronologias, chegar a proveniências, eventualmente se conseguimos às vezes apanhar parte da carga das embarcações, que também não é assim tão comum quanto isso, conseguimos também perceber se calhar um pouco, ou extrapolar pelo menos, um pouco qual terá sido a rota da embarcação, do navio, saiu por exemplo da Índia, passou em Moçambique, depois passou em Cabo Verde e chegou aqui, portanto tem todo um conjunto de evidências que nos permitem pelo menos extrapolar este tipo de conclusões e ao fim e ao cabo é isso que torna interessante, a meu ver, esta área.
Sem dúvida. E o que é que acontecia a estas embarcações no final da vida? Estas embarcações, bom, muitas delas constituíam, quando chegava ao final de vida, vamos lá ver, o final da vida pode ser um naufrágio, não é? Pronto, é um destino, é um naufrágio. No caso específico de Lisboa, por acaso, se calhar aproveito aqui este fórum para desmistificar aqui um pouco a ideia que se calhar se tem da comunicação social. Dos navios que foram descobertos até hoje em Lisboa, portanto estamos a falar desde os anos 90, desde 95, por aí, 94, até hoje, talvez o Cais de Sodré, que está na atual zona, na atual estação do metro do Cais de Sodré, constitua um naufrágio. Talvez. Todos os outros são um outro tipo de realidade que eu vou falar agora a seguir, que são os navios que, chegando ao fim da sua vida útil, ou desejavelmente útil, às vezes depois têm outros fins, eram abandonados nas praias. E houve navios muitos navios que foram abandonados nas praias, e ponto final. E houve navios que foram abandonados nas praias e passado, alguns foi quase no imediato, mas passado alguns anos, como ficaram numa zona, mais um palavrão, intertidal, que é uma zona, portanto, entre marés, permitia à população que deambulava por aquela zona reutilizar partes da embarcação. E essa reutilização tem sido muito forte nos últimos anos em Lisboa, ou pelo menos o registro arqueológico assim tem demonstrado, que existiu uma forte reutilização de peças náuticas que tinham constituído partes de navios e que foram reutilizadas em estruturas portuárias. Quando falo em estruturas portuárias, estou a falar de cais, de rampas, de grades de maré, enfim. Há vários casos conhecidos na bibliografia, e todas estas questões apontam para essa reutilização, mas depois temos outros casos talvez um pouco diferentes, como por exemplo já no século XIX, na zona da Boa Vista em Lisboa, terem sido reutilizadas peças de embarcação na construção de caixas de aterro que, por sua vez, deram origem ao aterro da Boa Vista, portanto à zona que fica hoje em dia entre a Praça Duque da Terceira e, por exemplo, o IAD, grosso modo, passa a publicidade. E portanto, todas estas evidências fazem-nos crer que, de facto, as embarcações que chegavam ao fim da sua vida útil de navegação eram abandonadas na praia, era muito recorrente isso acontecer, e que posteriormente seriam reutilizadas numa série de outras estruturas. Portanto, dava uma nova vida, chegou ao fim de um ciclo, há uma nova fase desse mesmo ciclo e, portanto, há sempre uma reutilização, é comum, a humanidade sempre fez a reciclagem. Claro. E continua a fazer. Perfeito. Tu mencionaste o Cais de Sodré, o caso dos barcos, ou o barco no Cais de Sodré, o que me leva a pensar noutra questão, não é? O facto de tu, e não só tu, vários arqueólogos escavarem em áreas urbanas ou urbanizadas, e especialmente Lisboa, não é? Que é provavelmente a área com mais concentração urbana, não sei se isto é uma expressão que se utiliza, mas pronto. E portanto, a minha pergunta é: que dificuldades e desafios é que encontram os arqueólogos e arqueólogas que escavam em áreas tão fortemente urbanizadas como Lisboa? Uma grande pergunta, Inês. São várias dificuldades. A primeira grande dificuldade, e por falar nessa questão do fortemente urbanizadas, também não sei se é a expressão certa, mas a estatística às vezes ajuda-nos bastante a explicar a realidade. E estes dados não são meus, são dados que são publicados por colegas meus. Para as pessoas terem uma noção, entre 2000 e 2015, em média, em Lisboa, existiam entre 20 a 30 intervenções arqueológicas. Isto dito assim não tem não dá grande informação. A questão é que a partir de 2015, 14-15, esse número subiu para mais de 500. Ou seja, num ano passaram de existir 20 a 30 intervenções para mais de 500. E este boom imobiliário, porque não vale a pena estar a tentar arranjar outras desculpas, a realidade é que 90% destas intervenções foram realizadas
a reboque do boom imobiliário que se registrou em Lisboa e um pouco também por todo o país. Mas esse boom acabou por consubstanciar-se na arqueologia porque o volume de informação cresceu de forma completamente exponencial e é quase impossível de gerir. Não é impossível, mas é muito difícil. É tanto mais difícil porque depois há todo um conjunto de outros fatores que vêm atrás não só do boom imobiliário, o que tem de bom e de mau, mas questões que se prendem muito simplesmente com, por exemplo, a dificuldade que os colegas arqueólogos que trabalham na vertente empresarial, dita empresarial, pronto, eles têm muita dificuldade na questão da negociação, na questão do relacionamento com as outras partes envolvidas. E as outras partes refiro-me, por exemplo, a donos de obra, arquitetos, engenheiros, empreiteiros, às vezes até com a própria Direção-Geral do Património Cultural, que, como disseste no início, faço já a minha declaração de interesses, eu trabalho na DGPC neste momento, e há uma grande dificuldade da própria DGPC em dar resposta, porque são demasiadas solicitações, os prazos são muito apertados, não há técnicos suficientes para conseguir fazer face a todas as ocorrências e mais do que isso, a questão também da dificuldade que existe em a arqueologia ter um determinado peso que permita ser algumas considerações, ser as considerações até permite, mas que essas considerações sejam tidas em conta num processo de construção civil é difícil. E nós também não podemos agora de repente querer alterar os projetos todos, porque obviamente que isso tem grande impacto em termos financeiros para cada obra, mas é necessário de facto existir aqui um maior peso da própria arqueologia no mundo empresarial, mas ao fim e ao cabo, que era o que eu queria agora chegar lá, há um outro ponto em que a arqueologia também tem, e a culpa aí, grande parte da culpa é da própria arqueologia e não de fora, que é a dificuldade que a arqueologia tem em chegar à sociedade, em geral. Já o discurso é muito fechado e contra mim falo, porque se calhar aqui já durante esta entrevista já disse coisas que as pessoas também não perceberam, mas nós não estamos propriamente preparados para conseguir chegar à população em geral. E eu diria que esse é o ponto fundamental na medida em que quando isso um dia for conseguido, que eu espero, continuo a acreditar que isso vai ser possível, eu diria que vai ser o ponto de viragem, porque uma coisa é os arqueólogos estarem, entre aspas, contra a parte empresarial de imobiliárias e construção civil e toda uma série de outras questões, ou outra é ter do nosso lado a opinião pública a fazer pressão diariamente. E o difícil, e isso nota-se no cotidiano, em qualquer descoberta que é feita, as pessoas, a primeira pergunta, e talvez a mais recorrente é: e para que é que isso serve? Qual é que é a importância disso? Normalmente dizem sempre que é um conjunto de pedras, mas pronto, isso são outras questões, mas para que é que isso serve? O que é que isso me diz? O que é que isso significa para mim, que estou a andar aqui na cidade de um lado para o outro todos os dias, e é difícil nós desmistificarmos e descomplicarmos e voltarmos a um bocadinho à gênese de todo este trabalho, que é, nós não estamos a trabalhar para nós. A arqueologia não trabalha para si própria, a arqueologia visa devolver à população, devolver à comunidade aquilo que é dela, não é dos arqueólogos. Os sítios arqueológicos que nós intervencionamos não são dos arqueólogos que as cavam, são da comunidade. E é preciso desmistificar isto e tentar chegar um bocadinho mais às pessoas. Daí se calhar também a importância deste tipo de iniciativas como esta, em que se pretende que o público-alvo seja um público mais abrangente, e falar de uma série de questões que dizem mais às pessoas e que não se prendem com questões puramente científicas e das antigas torres de marfim e por aí fora. Claro, eu acho que precisávamos de um episódio de podcast só sobre esses temas, na verdade, e também sobre a próxima pergunta que eu te vou fazer, que, pronto, assim de forma muito resumida também, mas o que é que tu achas que é o futuro da arqueologia náutica em Portugal? O futuro
Não sei, mas o futuro tem um grande potencial. Ou melhor dizendo, existe um grande potencial na arqueologia náutica para ter um grande futuro. Agora, não depende apenas de um ou dois fatores, depende de uma série de fatores. E o primeiro, de facto, é a questão de ser fundamental melhorar esse tipo de estratégia de proteção, de divulgação, de gestão do património. Isso é muito importante e cada vez mais isso tem vindo a ser um problema porque eu na pergunta passada não abordei este tema, mas como devem calcular, a questão de existir um cada vez maior número de intervenções faz com que, do ponto de vista logístico e espacial, seja quase impossível ter infraestruturas para receber todas estas realidades. Quer dizer, quando estamos a falar de, agora há poucos anos, foi descoberto o navio Boa Vista 5, isto é a designação que os arqueólogos dão, porque foi descoberto na zona da Boa Vista, o Boa Vista 5, já existiam outros 4, foi o 5. E de facto, estamos a falar de um navio de grandes dimensões, um navio tinha 26 metros de comprimento, ou seja, havia peças que tinham à volta de 12, 13 metros de comprimento. Onde é que nós vamos colocar isto? Não há estrutura, quer dizer, e acumular isto de forma gradual e consecutiva é impossível. É impossível, e aliás, lá fora, nós gostamos sempre muito de olhar lá para fora, lá fora tem-se feito muito esse trabalho de pensar como é que se pode gerir este tipo de realidades. Há quem defenda que devem ser registadas, porque a arqueologia entra muito pela questão do registro, pela preservação do registro, através do registro, e depois devem ser descartadas, e eu não vou dizer que concordo, que discordo, simplesmente acho que há outras opções também. Outros colegas noutros países têm tentado reenterrar aquilo que eles simpaticamente chamaram de depósito ativo, em que um determinado conjunto é estudado, é registado, volta a ser reenterrado, neste caso dos contextos náuticos, em ambiente úmido, ou neste caso completamente úmido, porque é normalmente no fundo de rios, de zonas lodosas, e a questão é que até que ponto é que isso também é uma solução, visto que, e agora olhando para a realidade portuguesa, o investimento que será se alguém um dia quiser lá voltar. Como é que volta? Com que fim? Com que meios? É complicado gerir, de facto, e é preciso, eu acho que é preciso pensar seriamente nestas questões, mas não querendo fugir à tua pergunta, existe de facto um enorme potencial. A arqueologia náutica em Portugal apesar de não existir muita massa crítica, porque de facto não existe, somos poucos, é uma comunidade relativamente pequena, é uma área que, mais que não seja por aqueles grandes chavões que normalmente são sempre utilizados, dos descobrimentos, do Novos Mundos ao Mundo, por aí fora, foram importantes, obviamente, claro que sim, mas não é isso que está em causa. O que está em causa é depois isso materializar-se em capacidade de resolver os problemas, capacidade de estudar as coisas, de estudar os objetos, de devolver, lá está, à população. E, portanto, esta pouca massa crítica ainda assim tem feito muito trabalho nos últimos 20, 30 anos, e antes disso já era feito, com obviamente enquadramentos diferentes, mas já não há que tirar o mérito às pessoas que tentaram fazer estes trabalhos, e eu diria que hoje em dia poderíamos tentar, ou deveríamos tentar, não só chegar à população, como também tornar atraente esta área. E o tornar atraente é assim, eu não posso falar muito porque, como as pessoas confundem muito, lá está, a arqueologia náutica com a arqueologia subaquática, a arqueologia subaquática por si só, e como eu já disse antes, é uma coisa super sexy, as pessoas acham, porque está no imaginário das pessoas, e é normal que assim seja, é normal. A questão é nós invertermos essa situação em nosso benefício, não é estarmos a utilizar as pessoas, não é isso, mas é fazer ver que não é só debaixo d'água, porque é giro, porque é um ambiente diferente, mas tudo isso é importante, porque nós conseguimos, através dessas áreas, dessas metodologias, desse trabalho, conseguimos resgatar uma série de informação que depois de devidamente trabalhada é devolvida à população, e eu não há um erro que eu vejo muito normalmente nos decisores políticos, mas que depois vem um bocadinho por aí abaixo também, que é o património ou a cultura no geral não dá dinheiro. Isso não é verdade. Basta nós irmos a uma sede de Lisboa, a um mosteiro dos Jerónimos, a uma torre de Belém, dá dinheiro. Ao Egito? Ao Egito.
Eu não queria sequer entrar no Egito, queria só ir aqui às nossas coisas que estão nesta mesma cidade, mas sim, ao Egito. Quer dizer, é óbvio que dá dinheiro, se for devidamente trabalhada e pensada, dá dinheiro. E se o problema é que a arqueologia ou o património não dá dinheiro, isso é totalmente falacioso e nem sequer corresponde propriamente àquilo que depois nós vemos nos outros países. Nós, quando vamos aos outros países, muitas vezes vamos visitar museus, que é uma coisa que nós não fazemos no nosso próprio país. E quando vamos lá, gostamos que estejam lá determinadas coisas, porque é giro, porque fez-nos lembrar qualquer coisa, aprendemos algum pormenor qualquer. E isso em Portugal é que tem sido muito difícil de criar. Obviamente que há casos de sucesso e cada vez mais, e ainda bem que os há. E o caso de Lisboa, se calhar, talvez seja assim dos melhores, porque tem um volume de informação muito maior, mas eu acho que era fundamental isto para dizer, acho que era fundamental criar condições para que as novas gerações percebessem que o património como um todo é de todos, é deles, e se eles ajudarem a cuidar deles, desse património, só terão a ganhar com isso. E, portanto, para responder à tua pergunta, qual é que é o futuro? Eu acho que o futuro é tão mais risonho consoante a atitude não só da própria comunidade científica da arqueologia ou do património em geral, mas também dos nossos decisores políticos e das nossas esferas mais administrativas dentro da própria cadeia de poder do país, percebam que se nós estamos a falar numa obra que vai atrasar 6 meses por causa da arqueologia e que em vez de custar X vai custar Y, sim, é complicado, claro que sim, mas há que tentar arranjar um ponto de equilíbrio que nos últimos anos não tem sido de todo conseguido, em prejuízo da arqueologia, e que acho que só se teria a ganhar, de facto, conseguir arranjar esse equilíbrio para toda a gente. Sem dúvida, Gonçalo. Bom, estamos mesmo aqui no final, já quase sem tempo, portanto, nós queríamos desmistificar algumas expressões que têm a ver com a tua área de estudo e se calhar vamos só desmistificar uma, porque já estamos no final do podcast. A que eu escolhi foi a minha preferida, que é põe-te na alheta. Ok, então, a expressão põe-te na alheta é muito simples. As pessoas normalmente utilizam esta expressão para põe-te a milhas, portanto vai dar uma volta ao bilhar grande. A questão é sempre um bocado a lógica de vai para um determinado sítio, põe-te numa determinada posição, normalmente longe da pessoa que está a emitir essa opinião. A questão é, a alheta é, se pensarem no navio, na zona da popa, portanto na parte de trás, por assim dizer, alguém da Marinha que me esteja a ouvir, peço desde já desculpa por dizer parte de trás das embarcações, é popa que se diz, eu sei, mas é só para as pessoas perceberem. A questão, a alheta é, digamos que as zonas, portanto as duas zonas na diagonal que existem numa embarcação para trás. Ou seja, a ideia é sempre põe-te num canto, deixa-me em paz. A lógica é sempre essa do vai para ali, procura manter-te no teu sítio, se possível longe, e pronto, não me chateias. Basicamente é isso. Incrível. Gonçalo, muito obrigada. Obrigada também a quem está desse lado e não se esqueçam de clicar no botão de notificação para seguirem o nosso podcast e também deixarem os vossos comentários. Desta vez falamos com Gonçalo Lopes, investigador integrado do CHAM e arqueólogo náutico. Em breve regressaremos com mais conversas sobre ciência. Até lá! CHAM Talks, um podcast para ouvir ciência.